Bom dia, Rádio Barreirinha! Estamos aqui, aí, que está perto da hora do almoço, porque a gente está falando para a Europa. Estamos aqui com o nosso programa Conexão Novo Mundo. Agora, em novo horário, estaremos atendendo vocês, falando com vocês, trazendo toda essa energia que vocês já sabem. É o que mais acontece aqui no nosso programa, que estamos aqui já há mais de um ano. Muito contente, muitas conexões surgindo e uma alegria muito grande por estar ampliando o nosso espaço aí com a Rádio Barreirinha. Isso mesmo, teremos novidade já nessa quarta-feira que nós vamos combinar com você. Então, olha só, mudança de horário. Então, aqui no Brasil, 8 horas da manhã, ali em Portugal, 11, ou seja, depende, né, de onde você está, que são desse horário, toda a Europa, entre 11 e 12 horas da manhã, aí o horário já quase chegando o horário do meio-dia, aqui no Brasil, a gente começando nossos trabalhos da manhã, vamos começar assim. Estamos aqui com esse programa que a gente vai falar sobre o que é claro, sobre a cooperativa Conexão Novo Mundo, que traz para você tantas novidades, tantas coisas que fazem a diferença no dia a dia. E quando eu falo novidades, tantas coisas, é porque realmente isso acontece. Nós estamos em movimento constante e trazendo o que há de melhor, o que há de novidade dentro do mundo de palestras. E eu vou começar hoje aqui, trazendo para vocês, hoje vai ser um programa no qual nós vamos explicar, mostrar o caminho do palestrante, e por que é tão importante ter um palestrante para poder provocar esse movimento, para fazer com que as pessoas, os funcionários, os clientes, todos esses possam ter um impacto, um grande impacto real das suas equipes, das suas organizações, e fazer com que se tenha mais sentimento, mais um raciocínio emocional, mais algo prático para desenvolver dentro de tudo aquilo que pode ser feito. Eu vou começar falando para vocês sobre alguns pilares. Quais são esses pilares? A gente gosta hoje no mundo atual falando de pilares, o que a gente pode sustentar tudo isso. E eu vou trazer para vocês 6 pilares. O que esses pilares são? São valores, são informações importantes para você entender qual é a importância de um palestrante. Por que é importante você ter alguém que pode ser de dentro ou de fora, e nós vamos explicar a diferença de um e para o outro, poder desenvolver esse caminho tão inusitado, fantástico, extraordinário que são as palestras. Mas, claro, eu já quero começar com vocês falando o seguinte: querem falar com a gente? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Quer entender como tudo isso funciona? Fácil, né? Manda o WhatsApp, porque a gente está aqui ao vivo e a gente vai responder para vocês. Então, anote aí. Papel, caneta, vou falar devagarzinho, para que você consiga anotar e mandar a sua mensagem. Nós estamos aqui por vocês, para vocês, trazendo todo esse conhecimento e essa energia boa. Prontos? Posso falar? Vamos lá. Mais 55, estamos no Brasil. 11, estamos em São Paulo. 945663319. Vou repetir. Mais 55 11 945663319. Anotou? Então, vamos começar. Falei para você que nós vamos falar sobre os 6 pilares da importância de um palestrante. Primeira coisa, o palestrante vai trazer clareza. Imagine o seguinte: vocês têm algum projeto, alguma questão a ser oferecida e apresentada para os seus funcionários, o que ele faz? Ele vai como se fosse uma tradução simultânea. Sabe aqueles termos técnicos que são usados quando a gente fala, por exemplo, de liderança, os tipos de liderança, as formas como pode ser feito isso? Em termos em inglês, em termos em japonês, existem tantas formas que a gente pode usar, tantas teorias, e que nós podemos aplicar de uma forma ou de outra. Só que nós temos que adequar essa forma de falar
trazendo clareza para quem está ouvindo. Então, é diferente a gente falar um determinado tema, seja ele qual for, para uma equipe de vendas, para uma equipe que trabalha com as máquinas, para uma equipe que trabalha em marketing, para uma equipe de recursos humanos. E, às vezes, é o mesmo tema, que são, a gente sabe, tem os termos técnicos de cada área. Então, a gente consegue traduzir dentro do momento que está sendo feito daquela empresa, como uma ponte entre o que a empresa precisa, a teoria, e para realmente os funcionários se engajarem para fazer a diferença. Então, os conceitos difíceis de explicar, vai entregar com insights adicionais, que façam com que tenha clareza, que assim se desenvolva um belo trabalho. Segundo pilar, quando o palestrante faz uma inspiração. Ele consegue envolver as pessoas que estão ouvindo de uma forma que elas sentem, elas percebem. E, às vezes, o palestrante nem sequer toca no tema que a empresa precisa, mas ele consegue mostrar através de um exemplo, uma piada, um storytelling. E, muitas vezes, esse storytelling não é nem dele próprio. Ele pode construir uma história que esteja dentro do que aconteceu da empresa, um storytelling da própria empresa, contando desde o começo o que ela fez, como que ela vai transformar as pessoas. E aí sim, vai tocar com emoção e vai direcionar o quê? Comportamentos. Porque a pessoa percebe, entende aquilo que está sendo falado. Ela entende que, olha, eu estou sentindo aquela emoção. O palestrante consegue transformar motivação em decisão. Terceiro pilar, conexão humana e o pertencimento. O público que está assistindo, ele precisa entender que ele faz parte disso, que aquilo que está sendo falado é para ele. Não importa se tem 100 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. É como se fosse um show, mas um show direcionado para aquilo que a empresa está precisando. Está direcionado para aquilo que as pessoas que contrataram o palestrante precisam. Naquele evento que vai ser realizado, vai estar mostrando exatamente tudo aquilo que ele precisa estar ali, o que ele precisa para ele dar continuidade ao próprio trabalho. Então, fica aqui registrado que o palestrante, quando ele faz a gente falou de histórias agora há pouco, quando ele dá um exemplo, ele está buscando a identificação da pessoa que está ouvindo. Já tinham pensado dessa forma? Outra coisa, que é o quarto pilar. Atualização e visão de futuro. Hoje, nós temos uma possibilidade incrível de nós conhecermos as pessoas que estão ao nosso lado e como que elas podem estar interagindo nesse mundo tão diferente, tão intenso. Um mundo no qual nós, a todo momento, estamos aqui identificando aquilo que precisa, sabendo o que pode ser feito, transformando realmente a realidade. Todo mundo sabe que existe uma grande união de tecnologias, de movimentação, de ideias novas, de atualização. As coisas acontecem no mundo e a gente consegue saber o que está acontecendo no tempo real. Não é nem... Antigamente tinha muito o que a gente chamava de delay, né? As coisas aconteciam e a gente demorava um tempo para saber o que estava acontecendo em qualquer parte do planeta. Hoje é instantâneo. Você está em qualquer lugar, alguém está com o celular na mão, e aí você já sabe o que está acontecendo. Você já tem ideia do que pode vir a acontecer e do que pode ser
dentro do que você quer, dentro daquilo que você espera. Então, falar que nós temos uma possibilidade de expansão da nossa consciência, a ter uma visão de futuro, uma perspectiva maior, é a realidade. É o que está acontecendo e o que está acontecendo hoje. Não é o que vai acontecer amanhã, não é o que vai acontecer depois de amanhã, é algo que está acontecendo nesse exato momento. Então, essas formas de fazer, de agir, de atuar, têm que estar presentes no nosso dia a dia. E o palestrante, ele tem essa função. Ele vai atualizar aquele conhecimento que ele tem dentro do que está acontecendo como visão do futuro, visão do mundo, e trazer essa visão para dentro da empresa, para que seus próprios funcionários criem e percebam que aquilo que ele está fazendo hoje de uma forma esplêndida pode ser aprimorado no dia seguinte. Quinto pilar, cria um reforço positivo, traz valores e identidade. Vai consolidar aquelas mensagens principais. Nós não temos o público-alvo, nós temos as mensagens-chave. O que elas fazem? Elas sustentam a cultura da empresa dentro do que ela deseja. Então, a cultura empresarial, ela traz um fortalecimento, o crescimento, a identificação. E, possivelmente, o retorno mais do que positivo dos funcionários. Que esse engajamento é uma crescente, é uma sequência. E vocês já perceberam, né? Cada pilar está relacionado com o outro, eles estão trazendo uma diferença muito grande em tudo aquilo que a gente faz. O sexto pilar é otimização do tempo coletivo. Ah, como assim? Tempo coletivo? Como é que a gente vai fazer esse tempo coletivo? Pois é, quando você coloca as pessoas no mesmo espaço, você faz uma dinâmica, você faz uma atividade em grupo, você direciona o que essas pessoas estão pensando, você consegue conectar umas com as outras. Vai o que fazer? Vai despertar, provocar e direcionar. O efeito de quando a gente termina de fazer uma palestra, termina de fazer um evento, ele perdura durante um tempo. E se a empresa então fizer o reforço, que também o palestrante ensina e esteja os passo a passo para esse reforço, essas atitudes vão ter um resultado do público que realmente é inspirador. E essa estrutura clara, estratégica, que você pode trazer para a sua empresa. E com esses 6 pilares, você entende qual é a importância do palestrante. Então, o primeiro passo, quando você decide, eu quero fazer com que minha empresa melhore, eu quero que a minha empresa ela estagnou, em um momento a gente fala muito de platô, né? Está ali no platô, eu não consigo fazer melhorar, o que você quer? Qual que é o desejo da empresa, o que ela precisa? E vamos combinar que não é só a questão do faturamento. É claro que o faturamento é importante, é claro que aumentar as vendas é importante, mas tem outro detalhe. Como que os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus parceiros vão estar ali falando. Está fazendo para ajudar você a crescer. E aí eu vou parar aqui uma parte, vai ser um parênteses aqui e começar com vocês. Quando a gente fala de funcionário é aquela pessoa que faz a empresa funcionar. Quando a gente fala de colaborador, é aquele que vai colaborar com a empresa para ela se desenvolver. Quando a gente fala de parceria, são aquelas empresas, ou pode ser também pessoas físicas, que vão ajudar, vão ser parceiras, vão andar lado a lado com a empresa. Quando a gente fala de patrocinador, são as pessoas, aí sim, geralmente pessoa jurídica, é difícil ter um patrocinador de pessoa física, pode existir, mas majoritariamente são as pessoas jurídicas, que o que elas fazem? Elas acreditam tanto naquela empresa, que elas vão investir
um capital. Às vezes, esse capital pode ser dinheiro, realmente, como pode ser uma campanha, um, doação efetiva de algo para algum funcionário, para alguma equipe, enfim. É algo que ela vai patrocinar em troca da divulgação do nome, vai atrelar a empresa dessa pessoa com a empresa que está contratando o palestrante. Então, as duas empresas, elas trabalham em conjuntos durante um determinado período de tempo. É um evento de 2 dias, a divulgação começa 1 mês antes, 2 meses antes, trabalha 2 meses antes até a finalização do processo, às vezes depois do processo continua mais um pouco. Esse é o patrocinador. E o investidor é aquele que acredita tanto na empresa que ele vai investir o dinheiro em troca do quê? Da devolução do dinheiro, por juros, com aumento, com a lucratividade que foi combinada. Quando acontece? É como se o investidor, ele acredita nesse dinheiro, ele quer, é como se fosse um banco. Então, eu sou investidor, eu acredito naquela empresa, o meu banco vai investir nela e está esperando retorno, um lucro financeiro. Se eu quiser fazer um investimento, que eu vou colocar em algum lugar, qual é o meu retorno que eu vou ter? Então, é isso que quando uma empresa faz um investimento na outra, ela está esperando. E quando fala de investimento, um dos investimentos que tem é sim a empresa falar, eu quero um palestrante. Você foi investir para que você melhore os seus negócios, para que você aumente sua lucratividade com a tarefa de um palestrante. Então, a empresa investe, não está o capital, o dinheiro, vai estar o palestrante. Eu quero esse palestrante por esse motivo. Por que eu parei para fazer esse parênteses, explicando os tipos que pode ser feito? Porque para cada tipo existe um tipo de palestra diferente, existe uma forma de atender diferente. Existem objetivos claros e específicos que o palestrante vai ter que entender para saber qual é o momento que está na sua empresa. Então, quando você entende que a estrutura, a importância do palestrante, como que você pode atender através de vários públicos, tem uma ampliação de dados dentro da sua empresa. E você vai entender o potencial das palestras. Por isso que tem tanto palestrante, porque existem de vários tipos, de várias formas, para vários tipos de empresa. E aí eu também falo, gente, existem vários tipos de negociações que pode ser feita com o palestrante. Tem um palestrante que já fez todos os cursos, ele está preparado, mas ele ainda, ele precisa, por exemplo, em algum momento, mudou na rede social, ele quer ampliar a sua rede social, ele pode palestrar para você sem ter o retorno financeiro, porque o retorno para o palestrante, o que vai ser? Olha, nós temos aqui um público de 1.000 pessoas, eu quero essas 1.000 que eu possa fazer uma selfie e pedir para todos eles me seguirem. E, geralmente, quando uma pessoa indica, porque daí já começa a aparecer em toda a estrutura que a gente tem de marketing, se uma pessoa que faz uma palestra vai lá e consegue fazer isso, se tem 1.000 pessoas, no mínimo 500 pessoas vão estar, eles vão vai ter um aumento nas suas redes sociais de visualizações de mais de 500 pessoas. Para o palestrante é interessante, tem momento da vida do palestrante que é. Então, há trocas que podem ser feitas. Olha, eu quero ir palestrar, nós vamos falar o tema que a empresa precisa, mas eu tenho um livro sobre esse tema. Posso levar ele para vender? Aí a gente negocia isso. Palestrante, claro, todos nós sabemos, né, que trabalho de graça, totalmente de graça, não existe. Existe contrapartidas, existem parcerias. E por que não também não fazer esse tipo de parceria? Importante. A empresa tem que ter essa visão, essa claridade, essa informação de saber, poxa, palestrante vai me ajudar? Vai. Os dados estatísticos que se tem, quando se faz palestras, o retorno é muito positivo. E existem vários sites que a gente pode estar procurando e mostrando para vocês. Mas, no final das contas, vamos lá. A gente termina de falar sobre tudo isso, né? Por que a empresa deve ser? Quais são os benefícios que a empresa que contrata palestrante para os seus funcionários, seus colaboradores, não importa o público que seja? Primeira coisa,
que a gente tem que entender. Lembra quando a gente estudava, que a gente estava na escola, e tá aí todo dia a gente tinha aquela rotina de aulas durante a semana. Aí, de repente, surgia um evento. Ia ter uma feira de ciências, ia ter um passeio, ia ter uma apresentação para os pais. Pronto, toda a rotina já modifica, existia aquela ansiedade, todo mundo ficava feliz, todo mundo ia atrás, os tímidos ficavam retraídos. Havia uma mudança da cultura da empresa, do jeito que a escola estava funcionando. É isso que o palestrante faz. Quebra essa rotina produtiva. O palestrante ele vai quebrar, vai interromper o chamado piloto automático e vai criar um espaço legítimo de reflexão e de ação. Outro benefício é a ampliação do repertório. O que é isso? Quando a gente está trabalhando no dia a dia, a gente acaba criando aquela rotina. A gente faz aquele método, daquela forma, daquele jeito, acreditando que está tudo bem. De repente, quando você tem algo diferente que você está ouvindo, vão surgir novas ideias, novas formas de agir. De repente, aquele trabalho que estava sendo realizado, ele pode ser aprimorado. E mais, entra com outras pessoas juntos. Eles vão ter ideias e visões externas, porque pode ser feito na cultura interna. O que a gente sempre orienta, quando eu falei de palestrante interno e externo, se for um palestrante interno, você tem alguém dentro da empresa, que ele não vai dar palestra para as pessoas que ele já trabalha junto, que ele tem para outros departamentos que não conhecem ele direito, ou que não tem tanto contato, que sabe que ele existe e está lá na empresa. Inventa esses papéis para poder mudar a mente dessas pessoas, para elas poderem ter ideias diferentes. E a ampliação do repertório vai ajudar com tudo isso. Outro fator é o encaixamento emocional. Aí o palestrante, ele tem toda a personalidade e toda a eficiência nesse motivo. Ele vai entender, até porque antes do palestrante pisar no palco, no espaço que for, dentro de uma sala de reunião, dentro do auditório da empresa, na refeição, né, no salão de refeições, se for uma empresa que tem ali um espaço de cozinha, não importa. Quando ele chega, ele vai conectar uma mensagem que vem de fora para dentro. Ele vai fazer com que as pessoas entendam a importância de cada uma. Você já deve ter ouvido uma palestra. Daí o palestrante fala uma frase, você está olhando para ele. Primeiro você tem sensação que o palestrante está falando com você, por causa do olhar que ele está te dando. E você fala assim, poxa, ele está falando para mim. Se você perguntar para as pessoas do lado, elas também vão falar, nossa, essa palestra foi para mim. Cada frase que está sendo elaborada, cada forma como está sendo feita, tudo está de acordo com o briefing que foi feito antes com o palestrante. O palestrante sabe do que ele está falando. Ele sabe como encaixar as pessoas. Ele entende o momento que ele está. Ele sabe aonde ele está. E qual é o problema que está acontecendo na empresa. Por isso que é fácil. Imagine que vocês vão no médico. Vocês sentam no médico, acho que vocês também já devem ter passado por isso, porque eu não acho que sou só eu. Vocês chegam ali no médico, às vezes ele entra, você fala, o que eu estou sentindo? Isso, 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 isso. O médico anota no computador, e a gente até acha que ele não está fazendo nada. Imagina, está lá, não está falando comigo. Aí ele termina de anotar e ele olha para você e fala, você sentiu isso, isso, isso. Você já tentou fazer isso, isso, isso. Você toma esse remédio, você faz esse tratamento, você muda não sei o quê, você faz não sei o quê. Você sai ali meio desacreditado, às vezes o médico nem te toca. E quando você vai, você começa a fazer o tratamento, ele some. Por que isso? Porque ele está do lado de fora, ele está vendo que você está ouvindo seus sentimentos. Ele está ouvindo aquilo que você está sentindo, a dor que você está sentindo, o mal-estar que você está sentindo.
Quando entende aquilo que está acontecendo, ele vai ali na causa do problema e resolve. E não é sempre que o médico fala aquilo que a gente quer ouvir, né? O palestrante também, ele vai fazer esse engajamento emocional. Ele vai mostrar para os funcionários, para os colaboradores, para os parceiros, como que essa mensagem, aquilo que está sentindo pode ser transformado. E o palestrante, ele é neutro. Ele não está falando porque um líder, geralmente os líderes estão assistindo, inclusive. O supervisor, um coordenador falou alguma coisa. Ele vai falar porque o pessoal de recursos humanos, a diretoria, alguns outros membros que estão ali, que estão sentindo problema, que têm uma visão estratégica da empresa, estão precisando mudar alguma coisa, e daí o palestrante vem e destrincha tudo isso de uma forma muito autêntica e verdadeira para aquilo que está precisando ouvir. Outra coisa importante é que outro benefício é quando a gente valoriza o colaborador. Quando a gente faz uma palestra, a gente está dando um treinamento. Quando a gente está no treinamento, a empresa está investindo dinheiro financeiro para fazer com que aquele colaborador se sinta melhor. Ele está sendo reconhecido e se permite que ele tenha um crescimento, ele tenha um desenvolvimento, e que ele seja, claro, muito melhor do que ele foi ontem. Então, investir em palestra comunica para os colaboradores, os funcionários, cuidado, reconhecimento e desenvolvimento. E quando você faz isso de uma forma coletiva, não é individual, eu não estou beneficiando só uma pessoa ou outra. Quando a gente percebe que é para todo mundo, então todo aquele setor, todo aquele departamento, de repente é toda a empresa. Cada vez que você faz isso, você está alinhando a empresa inteira. Dentro do quê? O empresário, ele cria a sua empresa, o que ele está fazendo? Então, o sonho dele, que ele precisa espalhar coletivamente para todo mundo sonhar com ele e fazer um trabalho eficiente. Nós sabemos que nós temos várias questões relacionadas com atendimento ao cliente. E atendimento ao cliente interno é uma das atividades mais difíceis de fazer, mais gratificante, e uma atividade que faz com que as pessoas percebam como pode ser feito. Só que engajar as pessoas não é tão fácil. Assim, eu vou fazer uma palestra e vai resolver o problema? Não, existe todo um caminho para isso. Palestra é um primeiro momento, de repente, ou é um movimento do caminho, ou várias palestras para poder selecionar, é preciso estratégia de treinamento. E a palestra, com certeza, está no meio dessa estratégia que deve ser feita. Isso já está comprovado. Até porque vocês lembram de uma empresa, brincando um pouco com vocês, como é que a gente consegue o encantamento da Disney? Não importa quantas vezes você vá à Disney. Não importa se você nunca foi na Disney. Mas você sabe que há um atendimento muito personalizado e diferenciado com essa empresa. Porque quando você entende a magia da Disney como forma de atender ao público, você entende porque ela está há tanto tempo no mercado, tem várias Disney, não é só a original, que tem ali na Flórida, mas em outros lugares, outros países, e a Disney está aí completa para todo mundo, porque o engajamento com o cliente é algo espetacular. Vamos lá. Ok. Entendemos os benefícios, entendemos a importância do palestrante, e agora, quais são os resultados para a empresa? Um resultado que é muito claro é a mudança de comportamento do colaborador. Não é só o conhecimento. Ele passa a pensar diferente, ele passa a agir diferente. Ele tem o conhecimento, ele entende por que aquilo vai ser benefício para ele.
Por que que é importante ele ter? E, às vezes, ele percebe que não é nem só por ele, porque se ele trabalhar em equipe, ele vai ter um benefício sim, e a equipe também. Então, essa mudança de comportamento é fundamental quando a gente fala de palestra. O clima organizacional, então, vamos supor que você está no momento, a sua empresa está com vários conflitos. Não conflitos de eu não gosto de você, pessoais, não. Algum conflito de uma situação que tem que ser resolvida, é algo que está. O mundo lá fora mudou. E eu preciso verificar como que eu vou resolver esse conflito. E aí vem as questões. Como que eu faço isso? Quando você tem uma palestra que vai sensibilizar uma forma de fazer isso, com certeza você vai ter um momento de mudança. Uma forma de fazer diferente de tudo aquilo que você achou que não poderia ser feito. Uma forma de atuar que vai ser diferente, que vai trazer para vocês resultados diferentes. Ah, mas se você fala tanto de diferença, o que é essa diferença daquilo? Quando você toma a palestra que toca em temas sensíveis, de uma forma estruturada, de uma forma que remete a trazer os resultados que você está esperando, você vai melhorar o clima organizacional. Os conflitos de atividades de trabalho, eles vão ser reduzidos. A questão vai continuar sendo feita, sim, mas começam a se aparecer as soluções, e soluções dentro dos funcionários. Não é uma solução imposta. Eu quero fazer isso, o diretor informa isso e vai ser feito desse jeito, não. A gente vai construindo algo. E essa construção faz uma diferença na produtividade, que é outro resultado da empresa. Quando você entende quais são as prioridades, por que você está fazendo, o que você tem que encaixar, o colega do lado, você no seu trabalho, e como que pode ser feito se a empresa está investindo em mim, eu quero melhorar, eu quero ouvir novas ideias. E aí, se a gente tem comunicação como foco, isso vai trazer algumas coisas diferentes. A gente falou tanto de cultura organizacional, lembra que a gente comentou? Poxa, é um sonho, o empresário tem um sonho dele, ele criou uma empresa por um sonho dele, não importa qual que é o sonho. Ele tem que convencer as outras pessoas a entrar naquela empresa para participar do próprio sonho. E aí o que acontece? Você vai fortalecer a sua cultura organizacional, vai ter valores e propósitos bem definidos, e aí transforma gradativamente, momentaneamente, até que venha uma nova motivação. E essa motivação pode ser por qualquer coisa. Um cliente que faz um elogio, um cliente interno que fala bem do outro setor que antes estava com dificuldade. Isso é natural. É uma consequência, que não tem como estar errado. E, por fim, os resultados indiretos dessa palestra, ela pode trazer o seguinte: menos retrabalho. Olha, eu vou ser sincera, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é retrabalho. Faça a primeira vez, e se não tiver certo, não vai ficar excelente, faça, tem que perfeito. Na próxima, eu vou melhorar. Mas refazer aquilo que está lá, eu não gosto. Mas eu vou dizer, quando a gente começa a ver a palestra e as pessoas começam a perceber, elas vão ter menos retrabalho. Menos absenteísmo, elas começam a vir mais motivadas. Por quê? Porque tem mais engajamento. O que é importante destacar? Palestra não é fim, é o disparador do movimento. Está gostando? Está gostando do nosso bate-papo de hoje? Falando sobre palestra, a importância. E tem dúvida? Estou aqui, ó, WhatsApp aberto, pronto para responder qualquer dúvida, sugestão que você queira. Talvez você queira falar do nosso próximo, sugestão para o próximo encontro. Mande uma mensagem para a gente. Vai ficar muito contente de estar respondendo aqui ao vivo, ou se você mandar depois, que você ouvir em outro momento, não tem importância. A gente responde no próximo programa. Anota aí. +55
11 9 4566 3319. Vou repetir, porque assim vai dar tempo de você pegar o seu papel, a sua caneta, o seu lápis, para poder ouvir tudo isso. Vamos lá? Mais 55 11 9 4566 3319. Deu uma engasgada, né? Mas bora lá, acho que deu para vocês ouvirem e anotarem aí. Vamos lá. Aí tem outra questão. Qual é o tipo de palestra que eu posso contratar? Gente, a palestra ela pode ser técnica, exatamente em cima de um setor, de um problema. Você pode ter uma palestra motivacional, que ela não fale de nenhum setor especificamente, mas que faz com que as pessoas comecem a agir diferente. São palestras de superação, de mostrando o quanto importante cada pessoa pode ser. Pode ser uma palestra no qual você faz o encaixamento entre um e outro. Dinâmicas, faz o pessoal, de repente, dançar, cantar todo mundo junto, faz a interação. Então, você pergunta e as pessoas vão respondendo, então, levanta a mão quem sim, levanta a mão quem não. Você vai interagindo com a palestra. E tem as palestras são específicas, preciso resolver tal problema, e é isso que eu vou fazer. O tempo da palestra, eu preciso que elas contratar uma palestra de quanto tempo? Vai depender muito de cada um, vou dar um exemplo e eu vou contar uma história dele, para que vocês entendam um pouco dessa parte que nós fazemos como palestrante. Eu comecei no mundo de palestras, falando para a questão do controle do tempo, gestão do tempo. Como você podia melhorar a sua produtividade dentro do tempo? Não dá para aumentar o tempo? Nós somos 24 horas, nós temos 24 horas e não dá para a gente fazer alguma coisa diferente, né? Então, como que a gente podia fazer isso? Aí, por sugestão, começou toda essa história, na realidade, com um ex-colega de trabalho. Eu postei nas redes sociais que eu estava dando palestra, ele me mandou uma mensagem inbox e falou, olha, eu estou precisando sim para minha empresa, tal, não sei o quê, só que ele queria palestras separadas para cada um dos setores, queria uma palestra específica sobre gestão de tempo para recursos humanos, que tinha uma demanda bem diferente do setor de logística, que tinha uma demanda bem diferente do pessoal de vendas, e ele pediu para 5 setores da empresa dele, palestras curtas, de 1 hora cada, e que pudessem fazer isso. E eu fui, e fiz. E foi, através dele, ele me indicou para outro, foi assim que tudo começou, a minha vida de palestrante. Mas bem, de repente, acabei conhecendo um dono de uma empresa que trabalhava com caminhões, parte de logística, que foi indicado por ele, e que tinha, ele tinha um problema muito sério, porque ele contratava os caminhões, às vezes os caminhões tinham qualquer problema que tinha em alguma rodovia, quando eles chegavam para abastecer no Ceasa aqui em São Paulo, ficavam um tempo ociosos, e daí acabavam, digamos assim, fazer coisas que não deveriam. E aí ele começou a falar, poxa, o que eu posso fazer para isso? Daí ele perguntou, falou o que queria, eu falei, olha, se eles estão lá sem fazer nada, e aí eles acabam, quando a gente fala fazer coisas que não deviam, eles chocavam cartas, e aí chocava dinheiro, e um perdia outro não, acabavam brigando, entre os próprios motoristas do mesmo espaço ou outros, enfim, era um momento muito delicado para a empresa. Tá bom. Aí eu falei assim, bom, tá bom, o que eu posso fazer? Só que a gente não sabia que dia que era, né? E quando ia acontecer esse problema na estrada, porque se chegasse e tivesse que carregar e descarregar, ninguém tinha tempo de ficar sem fazer nada, então não tinha jeito, tá? Então era trabalho ali, era pesado o trabalho, era tudo horário de madrugada, porque tinha que chegar nas feiras livres com todo o material ali, né, pronto. Aí eles começaram, o que podia fazer, o que não pode fazer. Eu falei, tá bom, deixa, eu vou, não sei o que eu vou fazer. Mas tá para fazer alguma coisa motivacional, eu só preciso entender o clima. Tá bom.
Aí, quando já sabiam o que ia acontecer, primeira vez me chamaram, tá aí foi o dono da empresa comigo, foram outras pessoas também, da parte operacional deles, e enquanto a gente chegou, eles todos se espantaram, porque eles conheciam o dono da empresa, não me conheciam, mas conheciam o dono, e começaram assim, a perguntar o que estava acontecendo, o que, que eles queriam, não, eu comecei a sentir o que, que eles estavam ali falando. Eles gostavam muito de falar das coisas atuais, então era futebol, política, todos os assuntos delicados de se falar, né? Eu falei, tá bom. Daí, naquele primeiro dia, eu só conheci, ficou tudo calmo, porque como o dono da empresa estava lá, então estava tudo bem. Apareceu outro dia, eu fui de novo com o dono da empresa, só que daí eu já fui com meu microfone, com uma caixa pequena de som, mas que era potente. Na hora que foi, eu falei, se for subir, abre aquela porta do caminhão. Falei, pode abrir a porta do caminhão? Tá vazio? Tá esperando chegar a mercadoria? Pode. Posso ir lá? Posso. E eu coloquei a caixa de som ali, subi o caminhão, com a ajuda de escada, gente, eu sou baixinha, tive que subir com escada. Ah, muito interessante. Subi ali e comecei a falar. O que eu falei? Comecei a falar, em primeiro lugar, a gente estava começando o sol. Gente, eu sou apaixonada pelo sol desde quando eu nasci. Eu acho que eu já nasci, a primeira coisa que deve ter acontecido, como se, né? Vamos lá, dentro da maternidade, a janela da onde minha mãe estava ali fazendo o parto, tinha uma janela e o sol já entrou ali em mim. Eu costumo brincar com isso. Pois bem, comecei a falar da natureza. Comecei a chamar a atenção disso. E no meio começando isso, eu comecei a perguntar a ele, e aí, o que você gostaria de... Do que você está pensando hoje? Ah, o que você está com saudades? O que você está? Ah, começaram a contar da família, ali foi um bate-papo. Um falou da família, outro falou do futebol, outro falou da política, outro falou da religião, outro falou de temas diversos. E eu fiz um bate-papo com eles, eu queria entender o que estava acontecendo. E daí eu fiz um desafio. Próxima vez que tiver um problema na estrada e que for fofinho aqui, nós vamos bater um papo diferente. Ah, do que nós vamos falar? Vamos falar de uma coisa chamada filosofia. Filosofia nós vamos trazer um tema de filosofia para vocês. Vocês topam? Ah, não sei, vai ser chato. Tá? Vocês falaram de filosofia o tempo todo aqui. Como assim? Vocês falam de política, eu estou falando de filosofia. Quando vocês falam que vocês fazem isso ou aquilo com a família, vocês estão falando de filosofia. Quando vocês falam de religião, vocês estão falando de filosofia. Ué, vocês não perceberam, não? Essa é a curiosidade. Falei que tudo era filosofia. Claro que não é, gente, mas naquele momento era o que eles precisavam entender. Que eles tinham conhecimento, que eles não sabiam o que fazer com eles. A partir dali, depois fiquei sabendo que eles ficavam torcendo para que tivesse um problema na estrada só para poder vir conversar comigo. E toda vez que tinha, gente, 2 horas, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, tocava o telefone, eu saía da minha casa, ia até lá, eu não moro perto, tá? Mais ou menos 1 hora e meia, eu ia de carro, chegava lá, pegava o microfone e começava. Ah, tá ali saiu de tudo. A gente fez karaokê, a gente fez tia de piadas, se não podia ter palavrão no meio das piadas. Imagina o que é isso, um monte de caminhoneiro. Tinham poucas mulheres, muito poucas, mas tinham. Depois foi aumentando esse número. E assim foi. E eu fui engajando aquela empresa, fui engajando o pessoal. Dali eu fui trabalhar em supermercados, que também ficou sabendo do que eu estava fazendo, e me trouxeram. Hoje eu já não vou mais nesse horário, tem outras pessoas que vão, mas não sou eu que estou indo lá. E continua um caminho muito interessante. Você descobriu o que o público precisa para poder trazer. Ali, a empresa não precisava fazer nada. A empresa não queria que aumentasse a produtividade, a empresa queria que eles parassem de brigar e de pegar o dinheiro, porque eles gastavam o dinheiro. Alguém ganhava, ok. Mas quem perdia, pedia empréstimo da empresa, passava mal o restante do mês, pensando nas dívidas que tinham feito, porque eles não jogavam pouco, eles jogavam além do salário. E aí, eles precisavam ter um controle relacionado com isso. E olha o que aconteceu. Eles entenderam que esse problema da empresa
acabou se tornando o problema da empresa por uma questão de atrasou o desembarque do navio da mercadoria que está subindo na estrada. E aí, como é que você faz? Então, sempre tem uma solução. O palestrante sempre vai arrumar um jeito de fazer algo, desde que ele conheça o problema, desde que ele saiba, que ele tenha repertório suficiente para poder atender aquela demanda. Então, a estratégia da empresa tem que estar alinhada com o que o palestrante está fazendo. A partir daí, escolher o tema da palestra é o mais simples da história. Quando você entende a necessidade e você consegue entender a cultura da empresa, unindo as duas estratégias, está perfeito. E quando a gente pensa em como que eu vou escolher o palestrante, aí tem outra parte sensacional. Não adianta você ser uma empresa que está começando, que tem poucos funcionários, querer contratar um palestrante espetacular, porque os seus funcionários ainda não estão acostumados com o que é a palestra. Ela tem que ser gradativa, tem que ir aos poucos chegando até lá. Pode ser que você pegue um palestrante, esse palestrante vai te percorrer todo o caminho para o crescimento da empresa. Pode ser que você pegue um palestrante que ele vai ser para determinado ponto e outros não. Porque depende do problema, depende das características, depende do seu público-alvo, depende de como você está fazendo com a sua empresa. Depende do que você quer, do que a empresa quer, do que tantos fatores. Então, como que você escolhe o primeiro palestrante, se você não sabe como fazer? Aí, quando é a primeira vez que a empresa está fazendo, a gente sempre aconselha. O melhor caminho é você chamar alguém que já tenha contratado palestrantes para poder fazer. Então, às vezes, dentro da sua empresa, você até tem alguém que fale assim, poxa, eu sei, eu preciso fazer, eu quero ajudar. Ele vai te orientar como. Existem vários bancos de palestrantes, no qual você paga alguma taxa específica para eles, os palestrantes vão até aí e fazem, e eles fazem o briefing para vocês. Eles contratam a empresa e contratam o palestrante. E tem, é claro, a cooperativa, que eu estou aqui para falar da minha cooperativa. A cooperativa de palestrantes, ele faz isso. Só que, qual que é o destaque da nossa cooperativa? Primeiro, por ser cooperativa. Já tem uma lei totalmente diferente de bancos de palestrantes. Nós somos regidas por duas leis do Brasil, que é especificamente sobre cooperativa. Então, nós somos cooperativas que não pode ser com banco de palestrantes. Nosso objetivo, o lucro é como consequência para os palestrantes, não para a cooperativa. Então, isso a gente já deixa bem claro logo de cara. Outra coisa, como nós somos uma cooperativa, que nós temos vários palestrantes, com vários temas diferenciados, em todo o território nacional, inclusive internacional, a gente consegue fazer com que o custo de transporte, de logística, possam ser reduzidos. E tem mais. Para você ser palestrante pela cooperativa, a maioria dos bancos dos palestrantes, quando você entra, você paga um valor e eles vão te vender, e depois você recebe um valor em cima disso. Para você entrar na cooperativa, você tem a cota, né, que é obrigatória por lei para poder entrar. Porém, antes de você fazer qualquer pagamento, você tem que passar por uma entrevista técnica, na qual você vai apresentar sua palestra, a gente vai saber quem você é, vai fazer a pesquisa para saber se você pode entrar na cooperativa. Há uma avaliação técnica, então todo mundo que é da cooperativa passou por isso. E nós temos, frequentemente, os cursos de atualização dentro da cooperativa para os cooperados. Então, isso é um detalhe também muito importante para você entender como que você pode encaixar tudo isso em relação à sua palestra. Eu percebo o seguinte, ser membro de uma cooperativa de palestrantes é muito mais de você entender uma palestra, de você já ter realizado alguma coisa. É você entender toda a estrutura, que a gente costuma falar, o ecossistema de palestras, para poder atender a sua empresa. E a sua empresa, recursos humanos, por exemplo, se é uma empresa grande, que você precisa ter vários eventos durante o ano, que você vai precisar procurar palestrante para cada uma delas, vem falar com a gente. A gente vai conseguir construir isso para o seu ano inteiro. E as coisas que podem acontecer durante o ano, você só vai informar a cooperativa, olha, está acontecendo isso.
A cooperativa vai atrás, prepara o palestrante, faz o briefing com você e faz o briefing com o palestrante. Quando ele chega lá, e todo mundo junto, tudo conectado. Quando ele chega para você a transformação, é rápido, é fácil, é objetivo. E quando você menos espera, você já está engajado com aquilo que você precisa. Ou seja, você já está com a sua palestra pronta, sem precisar de mais tempo, de tirar uma pessoa de recursos humanos só para cuidar disso. A pessoa de recursos humanos vai estar cuidando da estrutura desse evento, de como vai ser, como que ele vai organizar. Olha, eu tenho 3 turnos, vamos falar dos caminhoneiros, eram 3 turnos de trabalho, porque as mercadorias chegavam em horários diferentes. Então, é claro, tinha algumas coisas, volume maior, é de manhã, mas tem coisas, tem mercadoria que chega só à tarde, porque eu estou falando do SEASA, porque são de alimentação, de alimentos, mas durante todo o dia ele trabalha, todo dia nós temos pessoas ali envolvendo. E se não for nesse setor, se for outros setores, caminhoneiro não vai só resolver o problema de alimentares, da alimentação. Tem muitos outros equipamentos eletrônicos, equipamentos, produtos, tudo roda por isso nosso país afora. Então, quanto mais conhecimento você tem daquilo que é empresa, quanto mais claro for aquilo que você está fazendo, com certeza você vai conseguir atrair e deixar a sua empresa mais visível, a sua empresa mais leve, e tudo trazendo uma responsabilidade muito grande. E aí? Estão gostando? Para lá? É isso, pessoal. Trabalhar com uma cooperativa é trabalhar com um movimento voltados para todos, de todos para todos. E essa movimentação é que faz a diferença no nosso dia a dia. Então, eu diria para vocês, querem fazer parte de um ecossistema de palestras, converse com a gente, mande sua mensagem, a gente tem deixado aqui o nosso WhatsApp, que ele está pronto, ele é ele que a gente divulga, que a gente fala com todo mundo, tem o nosso site, eu vou deixar aqui nossas redes sociais, que o mais importante é você se comprometer em entender que o mundo de palestras está aí pronto para atender a sua empresa, para atender você e fazer tudo diferente no seu dia a dia. Nosso WhatsApp, mais 5511 94566-3319. Nosso site, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br. E o nosso Instagram, @Cooperativa Conexão. LinkedIn também nos encontra como Cooperativa Conexão Novo Mundo. Se você entrar no qualquer site de busca e você coloca lá Cooperativa de Palestrantes Conexão, já vai aparecer a nossa página, ela está a primeira lá. É a única cooperativa, é a primeira, a pioneira cooperativa de palestrantes. E com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento. E com certeza você está pensando assim, mas a gente fala tanto da cooperativa, o que a gente pode esperar da cooperativa? Quais são os temas? Como que pode desenvolver tudo isso? São tantas coisas, e você vai falar assim, o que a gente pode fazer? Por que eu falo assim? O que a gente pode fazer? Lá, temas. Acessibilidade, inclusão e diversidade. Agronegócio. Vamos falar que o Brasil, o agro, ele é muito poderoso. Comunicação. Desenvolvimento humano. Educação. Quer saber alguma coisa de empreendedorismo? A gente também te ajuda. Felicidade. Temos doutores da felicidade aqui na nossa cooperativa. Gestão empresarial. Uma coisa que precisa ser feita somente para os líderes? Estamos aqui. Afinal de contas, nós também temos liderança, alta performance, marketing, vendas, gestão do tempo, gestão de conflito, tecnologia e inovação,
recursos humanos, espiritualidade. Percebe que nós temos uma gama espetacular de momentos, de informações que possam ajudar em tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você precisa? Pensa que acabou por aí? Não. Sabe o que mais que nós temos? Educação. Educação financeira, investimento, comunicação assertiva e comunicação não violenta. Vendas. Ou seja, qualquer questão que você esteja precisando, venha falar com a gente. Nós temos uma parte também voltada para o direito, vários temas de direito, o assédio moral. Nós estamos com a questão da NR1, que são as normas reguladoras para que a empresa precisa, não é que ela tem que tomar conta da saúde mental dos seus funcionários individualmente, não, mas ela tem que tomar conta da saúde coletiva da empresa. E nós temos profissionais que vão explicar sobre isso. Nós temos o poder da gentileza, que isso pode mudar no seu dia a dia, como que isso pode alterar a questão do conflito e as situações que se tem no dia a dia. Pare para pensar, quantas coisas que você pode trazer para poder vir com a gente. Eu costumo chamar de conversa produtiva. Você está em dúvida na sua empresa aquilo que você precisa ou não? Chame a gente. Venha fazer uma conversa produtiva com a cooperativa Conexão Novo Mundo. Com certeza você vai sair transformado e com várias ideias do que fazer para que a sua empresa tenha mais competitividade no nosso negócio. Eu sou Zuleika Tani, sou a presidente da cooperativa Conexão Novo Mundo. Eu falo sobre gestão do tempo, produtividade com espiritualidade. Estou aqui muito aberta, feliz e contente por estar fazendo parte desse programa. Vem com a gente? www.cooperativaconexãonovomundo.com.br, Instagram, @Cooperativa Conexão, nosso WhatsApp, mais 55 11 94566 3319. LinkedIn, Cooperativa Conexão Novo Mundo. Estamos esperando. Quarta-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui com o programa Conexão Global. Vem assistir. Estou te esperando.